no vídeo de hoje eu trago uma dica de leitura para você que gosta de um bom romance, mas muito mais que um romance. Sabe aquele livro que você fica vidrado, que você não consegue parar de desgrudar das páginas? Sabe aquele livro que te dá vontade de ficar lendo e devorando noite adentro, virar madrugadas? Ou você tá fazendo alguma atividade, estudando ou trabalhando, e você fica com aquela história na sua cabeça e você ansiando pelas horas para acabar o que você precisa fazer, trabalhar para voltar àquela leitura? Pois é, no vídeo de hoje eu trago uma resenha desse livro que me fez sentir essas emoções durante a leitura e que foi, sem dúvida alguma, a melhor leitura do mês de novembro lida, bem como o melhor romance nos últimos 3 meses. E eu estou falando do livro O Beijo da Neve, da Babi Assete. Sim, um romance nacional e contemporâneo. Para quem não sabe, ou para quem é recente no canal, a Babi Assete é a minha autora nacional favorita e é a minha autora favorita de livros de romances de época. Até então, eu só havia lido obras da autora que eram de romances de época. E esse é o meu primeiro contato com um livro contemporâneo dela. Confesso para vocês que eu estava com expectativas altas, mas eu estava cautelosa, até porque eu só conhecia a Babi, então, do século XVIII, século XIX, que tem uma questão toda histórica envolvendo livros de época que em romances contemporâneos não tem. Mas de antemão, já dando um spoiler para vocês, a minha experiência de leitura, como eu falei anteriormente, foi o melhor livro de novembro, e se não o melhor livro do segundo semestre de romance, tá? Vai estar sim entre as minhas 10 melhores leituras, porque esse romance, quem é apoiador do canal sabe que eu fiquei surtada. Esse livro aqui vai trazer a história de 2 patinadores do gelo, que eu já achei incrível. Mas antes de eu comentar sobre a história desses 2 patinadores, que é a William e a Nina, eu já quero pedir para você deixar o like e fiquem tranquilos que sobre a história não teremos spoilers. Eu vou comentar um pouco mais sobre o que seria o Beijo da Neve, um pouquinho mais sobre a minha experiência de leitura e avaliação posteriormente, então fica até o final do vídeo. Aqui a gente vai ter, sim, aquele clássico Enemies to Lovers, mas com uma pegada um pouco diferente. Porque aqui a gente vai ter 2 patinadores do gelo, o que já é algo muito diferente e talvez que seja um estilo de esporte aí que a gente tá vendo em algumas obras nos últimos meses, né? E eu fiquei, confesso pra vocês, muito envolvida com toda essa atmosfera desse esporte. Vi alguns vídeos durante a leitura e eu gostei muito. Aqui a gente vai ter a Nina, é uma patinadora que há mais de 3 anos ficou distante dos ringues. Ela teve um acidente que a impediu de ficar nas quadras por pelo menos 6 meses, mas depois veio a ter problemas na família que fez com que ela ficasse totalmente desligada do mundo aí da patinação artística. Em contrapartida, a gente tem o nosso mocinho, que é o Elian Kane. Ele foi um grande astro entre todos os artistas patinadores, ele sempre estava em alta. O nome dele estava assim viral, ele estava ganhando várias premiações, inclusive o Mundial, até que teve uma grande tragédia em sua vida, que foi o falecimento da sua parceira. Só que também tem um detalhe, ela era parceira dele e namorada. E depois dessa grande tragédia, ele ficou distante por mais de 5 anos. Durante 5 anos, as pessoas não faziam ideia onde ele poderia estar e o que realmente teria acontecido após a morte, então, da sua companheira. Esses 2 vão se reencontrar no futuro e a Nina tinha um crush na adolescência, secretamente, pelo nosso mocinho, algo que ela esconde a 7 chaves. Só que um acontecimento aí em específico, em um encontro que eles tiveram em uma dessas competições, fez com que ela, de um amor platônico, quisesse odiar
e matar esse cara. Sim, ele foi um pouco escrotinho, tem algumas coisas aí em contrapartida que a gente vai descobrir com a leitura do porquê que a Nina tem um certo ranço por ele. E em vez de ficar admirando seus cartazes espalhados no quarto, ela começou a tirar dardos na cara dele, dos seus cartazes e tacar fogo, vamos dizer assim. E aí, ela vai ter uma proposta do nosso mocinho aqui. E ela vai ficar assim, se questionando se vale a pena ou não aceitar essa proposta. Porque, afinal de contas, ele vai colocar ela em uma posição em que é algo muito favorável para o retorno dela. Porque ela decide retornar às quadras, né? A patinação. Foram longos 3 anos sem patinar. Coisas que era algo super fluido, natural e algo assim que ela tinha uma conexão muito grande com o gelo. Ela fica muito travada e insegura, ela tem muitas quedas, tem muitos erros na questão dos movimentos, e aí ela fica, querendo ou não, sempre se limitando, achando que ela não é capaz de novo, que ela não vai conseguir fazer os movimentos, toda essa questão do artista no gelo, essa pressão externa de competição e tudo mais. E ela vai se ver em um momento que ela quer voltar a competir, ela precisa de um parceiro. E aí o Elian vai dar uma proposta para ela, irrecusável e um pouco da estranha, mas que quando vem aí eu surtei. E ele vai propor que os dois se conectem aí nas pistas do gelo e que eles sejam companheiros de ringue, né? E daí, óbvio que ela vai aceitar e os dois vão ter uma conexão assim mística quando eles estão na quadra. Agora um pouquinho assim sobre a Nina. A Nina é uma personagem extremamente divertida, alta astral, super elétrica e alegre, com roupas vibrantes. Ela me lembrou muito uma personagem da Jojo Moyes, que é daquele livro Antes de Você, ou é Depois de Você? Ai, gente, eu só vi a adaptação. Mas é aquela personagem super colorida que veste roupas super divertidas. Já o nosso mocinho, ele é aquele cara extremamente sombrio e dark, que tem um passado que ela não conhece e que a gente sempre vai se questionar o que aconteceu durante aquele período, né, daquela janela de tempo de 5 anos. E em contrapartida, ela é fogo, ela é paixão, ela é gelo, sabe? Os dois completam. E sim, esse livro é mais 18, porque a Babi A7 escreve um hot sem igual. Não é um livro hot, é um livro de romance com cenas hot. Então, se você gosta, vai ser um prato cheio. Se você não gosta, fica tranquila também, porque esse aqui é um slow burn. Além do Enemies to Lovers, porque no primeiro momento eles vão se odiar e se detestar, não querem ver a cara um do outro pintado, a gente também vai ter um slow burn. O que seria um slow burn? É aquele romance, né, no banho-maria, vamos dizer assim. Ele demora para realmente engrenar e acontecer. Lá beirando para os seus 80% é que a gente vai ver algo concretizado entre os dois. Antes a gente vai ter provinhas e gostinhos. Gente, essa é a premissa aqui. Eles vão estar então buscando os campeonatos, vão estar treinando, a gente vai vendo ela treinar bastante, a gente vai conhecendo um pouco da família do nosso mocinho e muitas outras coisas que eu não posso comentar para não ser o que? Um spoilers. E agora eu vou contar um pouco sobre a minha experiência de leitura. Gente, a Babi, ela é surreal. O meu primeiro livro que eu li dela foi Meia-Noite Evelyn, que foi o meu primeiro livro lido com o Clube de Leitura da Ju do Desaniversários. Inclusive, este livro aqui também lemos com o Clube da Ju. E a gente tem meta. E eu, na minha cabeça, botei que a primeira meta era numa semana tal. E eu comecei a ler e cheguei na meta. Só que não, gente, eu anotei errado. Eu li pra uma semana antes. E vocês acham que eu consegui? Não consegui parar de ler. Então, eu roubei na meta desse livro porque eu não conseguia largar. Sério, fazia meses que eu não lia um livro que me deixasse tão assim imersiva no quesito romance.
Tava sendo difícil pra mim ler romance porque muitas vezes eu acabava postergando demais uma leitura até ser finalizada. E essa eu li, sei lá, em menos de 2 dias. Eu lembro que eu comecei a ler, cheguei na nossa meta e depois eu não quis parar mais. E teve vários eventos, plots e reviravoltas acontecendo na história que eu surtava. Boa parte desse livro eu li durante uma live de sprint pro canal de membros. E eles viram o quanto eu fiquei surtada. Pra vocês terem noção, a live acho que começou, sei lá, umas 7h30, 8 horas da noite. Foi acabar quase 2 horas da manhã. Porque eu não conseguia parar de ler. Fora que na noite anterior eu fui dormir quase 2h30 da manhã lendo esse livro, sendo que eu tinha que acordar para trabalhar 4h30 da manhã. E eu não conseguia parar, gente. Eu não podia largar a história. Eu, quando terminei, eu chorei, eu fiquei feliz. Eu fiquei assim, tipo, quero mais da história desses dois, dos amigos, dos familiares. Eu mandei um textão no direct da autora, porque eu fiquei em surto. Eu li na primeira semana de novembro esse livro e eu fiquei assim, em êxtase e surto. Pra mim é um dos melhores casais aí do ano, de opostos se atraem. Tem assim essa pegada de Enemies to Lovers, mais slow burn, que a gente vai, tipo, a Babi vai te envolvendo e tu acha que vai acontecer algo e não acontece. E aí quando acontece, gente, é maravilhoso. É muito, muito bom. Temos vários clichês aqui, tá? Confesso pra vocês. E quando eu vi que eles estavam acontecendo, eu fiquei tipo assim, ai, sabe, nessa torcida. Eu não vou comentar os outros clichês, tirando o slow burn e essa questão de Enemies to Lovers, porque os outros foram surpresas pra mim. E eu acho que é legal não entregar, porque inclusive não tem aqui na orelha. Então eu comentei mais brevemente possível pra vocês o que consta na sinopse do livro e a minha experiência, para que vocês entrem nessa história assim de peito aberto pra, sei lá, conhecer a escrita da Babi, se envolver, se cativar pelos personagens. Gostei muito aqui que a autora coloca várias referências geeks. Então a gente tem algumas referências bem legais, inclusive alguns livros, filmes. Mas fiquem tranquilos, eu não gosto de Star Wars ou, sei lá, Sarah J. Maas, que a nossa personagem ela lê bastante livros de fantasia. Porque não tem problema você não ter lido, essas referências não ficam cansativas, elas são interessantes principalmente para quem pega a referência e para quem não tá familiarizado é uma coisinha legal. Eu gostei muito da forma que a escrita da Babi colocou-se aqui, porque como eu falei anteriormente eu não sabia como seria a desenvoltura dela, já que eu só tinha lido o livro de época, mas gente, a Babi super contemporânea, dei muitas gargalhadas e vale salientar aqui que eu gostei muito porque temos representatividade de um personagem secundário aqui na história. Gostei demais sobre o assunto trazido aí em questão de todo esse dilema do jovem que se descobre LGBTQIAP+, a questão da aceitação da família e dos amigos e que muitas vezes, às vezes, podem não ser tão aceitos assim. Então eu gostei demais que a Babi colocou esse ponto na história. E os personagens são todos cativantes, desde a irmã da nossa mocinha até o melhor amigo, bem como toda a cultura trazida aqui, porque a gente vai ter quase que uma mistura de famílias. A nossa mocinha, por parte de pai ou de mãe, é uma parte que é mais da Índia, a outra parte é deixa eu ver, é irlandeses. Então tem todo esse choque de cultura que é muito legal. Se passa no Canadá, então tem toda essa atmosfera aí de neve, de friozinho. E eu amei, 5 estrelas, favoritado e sem dúvida alguma vai estar na minha lista de melhores leituras do ano, com toda certeza. Babi A7
entregou novamente mais um livro favorito para mim. E esse é o 4º livro que eu leio da autora e eu estou super ansiosa para ler outros. Essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já comentem aí o que vocês acharam, se vocês já leram. Lembrando que se você quiser comprar o Beijo da Neve, tanto o livro físico quanto o e-book, vou deixar o link aqui na descrição. Não se esqueçam de utilizar o meu link, assim eu ganho uma pequena comissão. E claro que não se esqueça de compartilhar essa dica com aquele leitor que gosta de um bom romance. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!